Então, pessoal, este é o vídeo da costura do nosso jaleco tradicional simples. Eu estou com os meus moldes sobre o tecido. Eu estou utilizando aqui 1,5 m de Oxford, tá? Do final aqui da manga até aqui em cima, 1,5 m. Preguei os moldes com o alfinete e coloquei margem de costura. Ó, aqui nas costas está com tudo 1 centímetro de margem, adicionei com canetinha fantasminha. Ó, tudo 1 centímetro, aqui na barra eu coloquei 3 centímetros. A parte da frente também está com tudo 1 centímetro, ó. Caneta fantasminha sai com calor e na barra 3 centímetros. Aqui no meio da frente eu vou cortar rente no molde, tá? Porque nós já adicionamos margem. Então tudo com 1 centímetro. Decote, ombro, cava, tudo 1 centímetro. A manga inteira eu coloquei 1 centímetro de margem de costura. Na barra eu vou cortar rente, porque na aula passada, que foi a aula de modelagem, nós já acrescentamos a margem para a bainha. O bolso maior eu coloquei tudo 2 centímetros em volta. E aqui em cima eu coloquei o bolso menor, tudo com 2 centímetros em volta também de margem de costura. A gola ela está na dobra do tecido, ó. Aqui é a minha dobra do tecido, esqueci de falar para vocês. E o tecido ele está dobrado orelha com orelha, tá, pessoal? O único molde que vai na dobra é a nossa gola. E ela já está aqui, tudo com 1 centímetro. Como vocês sabem, eu deixo para cortar a gola mais para frente, eu não corto ela agora. E mais para frente vocês vão ver eu cortando. Então vamos cortar essas modelagens para a gente costurar. Então, pessoal, vamos começar pegando o molde da frente para a gente começar a trabalhar. Nós temos que marcar no tecido as pences e os bolsos. Pode utilizar uma caneta fantasminha ou papel carbono especial para tecidos, como eu estou fazendo, ó, contornando em volta da pence para a gente saber onde que ela está lá no tecido, né? Então vamos lá. Ó, eu estou contornando em volta da pence e eu vou adiantar esse passo para não ficar tão cansativo, né? Porque não tem segredo, é só marcar a pence no tecido para a gente poder fechar ela. Aí vai ficar marcado e eu só vou reforçar com uma caneta fantasminha em cima
para conseguir visualizar melhor e assim eu conseguir fechar. Ó, agora eu vou fechar a pence na marcação certinha, coloque o alfinete para te ajudar. E vai colocando. Centralize linha com linha bem certinho, que vai dar tudo certo. Eu vou mostrar só essa, aí as outras é a mesma coisa, tá? Aí já fecha a pence da frente, dos dois lados, e as pences das costas também, dos dois lados. Só marcar o meio ali da pence pra gente fechar ela. Vamos lá. Vamos com calma. Aí agora o alfinete já me auxiliou e nós vamos fechar a pence, ó. Vamos para a máquina, dê um retrocesso no início e no final, para não descosturar essa nossa pence. Vamos lá. Vamos continuar fechando até o meio da pence. Quando chegar no meio, coloque a agulha para baixo e ergue o pé calcador, para você conseguir virar e fechar a pence. Vamos lá. No finalzinho você deu um retrocesso para ficar bem fechado. E agora eu vou mostrar como ficou com a pence fechada. Lembrando que a gente tem que fazer e já passar no ferro quente para poder vincar tudo e ficar tudo assentado. Ó, fiz a marcação do bolso de cima e a marcação do bolso de baixo com a caneta fantasminha, para eu já saber a posição que vai entrar os bolsos. Tudo a gente marca para não se perder, para não colocar nada torto. Ó, eu peguei os meus bolsos que vai ficar em cima e os que vão ficar embaixo. Ó, vamos tirar os alfinetes, tirar o molde, porque eu vou fazer um detalhe nesse bolso. Eu não vou fazer uma bainha simples, né? Vou pegar uma faixa, pode ser de 4, 5 centímetros de largura. Ó, uma faixa pra gente poder fazer um acabamento aí, nessa bainha de cima do bolso. Aí eu vou costurar direito com direito. Retrocesso no início e no final. Então a gente finaliza e vamos tirar as linhas e virar para o direito. No que viramos para o direito, nós pegamos a nossa faixa, ó, e vira totalmente, faz uma nova bainha. Passa para a gente poder costurar. Ó. Passei e coloquei alfinete e a gente costura no direito, fazendo uma costura bem fininha, bem rente. Vamos lá. Retrocesso no início e no final. Depois que fizer, é só cortar a sobra da faixa branca das laterais. Vem costurando. Aí, ó, já fiz, já cortei o excesso que ficou nas laterais. E assim já damos o acabamento nos bolsos. Agora nós temos que vincar as laterais para poder rebater lá no jaleco. Ó. Então eu já vinquei no ferro as laterais com o próprio molde. Vinquei os 2 centímetros, né? Pra gente poder rebater aí no nosso jaleco. Ó, centralize na marcação e passe uma costura em volta. Prendi com os alfinetes primeiro, pro tecido na hora de costurar não escorregar. E agora é só costurar tudo em volta. Vamos lá. Então eu já passei, já vinquei tudo no ferro, ó, e ficou preso desta forma. Bolso funcionando certinho. Fiz do outro lado a mesma coisa, coloquei o bolso, vinquei, passei. Faça tudo bonitinho, com calma. E agora eu vou pegar as minhas costas, ó. As costas eu já fechei a pence também e vou passar para vincar.
Ó, passei as costas, ficou bem assentado, bonitinho. Só mostrando para vocês o processo, tá? Porque agora eu vou voltar com a frente pra gente poder fazer o nosso transpasse aí bonitinho, né? O acabamento. Vamos dobrar 1 centímetro, depois dobrar 2 centímetros e vincar no ferro. Aí, ó, todo o meio da frente eu dobrei 1 centímetro, depois dobrei 2 centímetros para fazer o acabamento. Isso dos dois lados, do esquerdo e direito, vai ser esse transpasse simples. Porém, lá em cima eu vou tirar os alfinetes, porque temos que fazer o acabamento lá de cima. Ó, eu vou virar tudo para o direito, viro os 2 centímetros para o direito para a gente costurar em cima. Vou pegar a tesourinha só para fazer o pique ali, ó, para eu saber onde que eu tenho que dobrar, que é os 2 centímetros. Ó, dobre, coloque o alfinete e nós vamos costurar em cima do direito. Vamos lá, para dar esse acabamento, para depois a gente conseguir colocar a gola. Ó, deu um retrocesso no início e no final. E vamos lá. Ó, deu o retrocesso, agora eu vou tirar e cortar o excesso que ficou em cima para a gente conseguir desvirar. Vocês vão ver como eu vou fazer, ó. Pega a tesoura, corta o excesso, né, a rebaba que ficou em cima e desvira. Aí já dá o acabamento aí do transpasse, para depois a gente só vir colocar a gola, ó, ficou fechadinho, tá vendo? E agora nós vamos fazer o seguinte, pespontar de cima a baixo o nosso transpasse, ó, de cima até lá embaixo, costurar, retrocesso no início e no final, para esse transpasse ficar preso e não abrir mais. Vamos lá? Ó, vai indo, vai costurando tudo até o final. Aí eu costurei até o final, dei uma passada no ferro, sempre vai fazendo e vai passando. Ó, retira as linhas e ficou preso aí o nosso transpasse. O que eu fizer desse lado, faça do outro, para não ter problemas, tá? Agora eu vou pegar as costas e vou passar o overlock separadamente no meio de cada costas, de um lado e do outro, ó. Chegando lá no final tem o L, né? Aí você pega e vira e faz tudo assim, ó. Transforma esse L numa reta e passa no overlock. Vamos lá. Transformou e ficou assim, ó, com acabamento. Aí passa ali embaixo também, ó, o overlock em todo o meio das costas. E ficou desta forma. Vou fazer do outro lado também a mesma coisa, ó, tira o fiapo de linha. Então eu fiz dos dois lados a mesma coisa e agora eu vou colocar direito em cima de direito, costas com costas, para a gente poder costurar o meio das costas. Vamos lá. Ó, vai colocando os alfinetes. Se você já tem prática, pode costurar direto, né? Mas para quem está iniciando é sempre bom colocar os alfinetes para o tecido não andar na hora que você está costurando. Aí quando você chegar lá embaixo vai sobrar mais, vai faltar de um lado e sobrar do outro, né? Ó, aí agora nós vamos costurar, retrocesso no início e no final. Chegando ali no L eu vou mostrar para vocês como vamos fazer. Ó, vai costurando bonitinho. Se você tem interesse em adquirir as modelagens desse jaleco, eu vendo do tamanho PP ao GG. Vão em formato plotter, caso queira imprimir na gráfica já em tamanho real, e também vão em formato A4, para você poder imprimir na impressora comum. Os moldes são encaminhados para o seu e-mail ou como você preferir. Aí chegando ali no L, ó, nós vamos costurar, vou pegar a caneta e mostrar para vocês. Vamos costurar reto, descer 1 centímetro e virar. No que a gente virou, a gente não vai até o final. Deu retrocesso 1 centímetro antes. Ó, vou até
aumentar o zoom para vocês conseguirem enxergar. Ó, vou costurar reto, virar e antes de chegar lá no final você dá o retrocesso. Vamos lá? Ó, costura com a agulha para baixo, levanta o pé calcador e vira o tecido, desce o pé calcador e costura. Antes de chegar no final você dá um retrocesso. Ó, não tem segredo, né, pessoal? Muito fácil. Agora nós vamos abrir para ver como ficou, ó, o decote das costas lá em cima bonitinho. Lembrando que temos que passar, né, para ficar tudo vincado, tudo assentado. Aí lá embaixo já deu a abertura, ó, já deu o formato da abertura. Aí é só ajeitar bonitinho como vai ficar a abertura e passar para vincar tudo. Então eu vou pro ferro passar e já trago para vocês. Ó, aí eu passei, ficou tudo vincado, né? Tudo bonitinho. Já deu o formato ali e agora nós vamos costurar lá em cima para a gente poder prender e não sair do lugar a nossa abertura. Ó, coloca um alfinete só para travar mesmo, do jeito que você vai querer que fique a abertura, para não deslocar, né? E você vai sentir com os dedos lá no avesso, ó, que você tem que fechar o quadradinho da abertura, ó, um retrocesso no início e no final, até o meio das costas. É simples, pessoal, é só para não deslocar mesmo e não ficar solto lá no avesso, tá? Olha lá, ó, a nossa abertura. É só para não ficar andando, ficar solto na hora que a pessoa for vestir o jaleco. Vou mostrar para vocês como ficou a costura. Tirando os alfinetes, ó. Então ficou desta forma, ó. A costurinha, só para não mexer lá dentro, tá? E a nossa abertura ficar bem bonita. Então vamos para o próximo passo, que é colocar a frente em cima das costas, ombro com ombro, direito em cima de direito. Ó, coloque bem bonitinho um em cima do outro e vamos prender os ombros. Ó, vou colocar o alfinete ali no ombro e do outro lado também. Vamos costurar, retrocesso no início e no final e overlocar. Se você não tiver overlock, pode ser o zigue-zague num ponto bem fechadinho, que vai dar super certo também. Então eu vou costurar e overlocar e já vou trazer pronto, para não ficar um vídeo tão cansativo, né? Não tem segredo. Ó, fechei os dois ombros e agora a gente vira a frente para um lado, costas para o outro, porque nós vamos pegar as mangas para colocar na cava, né? Ó, vou pegar o molde na manga. Antes de tirar o molde, você já tem que marcar um pique onde é o meio da manga. Ó, marque um pique onde é o meio e onde é a frente. Onde é a cava da frente, você marca um pique, só para você saber e não colocar lá no tecido errado, tá? Não pregar a manga errada lá no jaleco. Ó, vou tirar os outros alfinetes do molde pra gente conseguir pegar a manga e já colocar lá na cava. Vamos lá. Então eu peguei, ó, vou colocar o pique do meio com o meio e o pique da frente com o lado da frente do meu jaleco. Aí eu já vou saber que a minha manga tá do jeito certo que tem que ser colocada, né? Ó, essa modelagem ela encaixa perfeitamente na cava, porém se sobrar um pouquinho, você pode cortar nas laterais, tá? Que aí depende do tecido, às vezes é como tá a cava é um corte enviesado, às vezes você puxa um pouquinho mais ou puxa um pouquinho menos, mas aí se sobrar é o que? 1 centímetro, meio, tá? Não é muita coisa, porque a matemática para fazer essa manga, ela é muito boa. Aí agora é só ir distribuindo, né? Ó, vai distribuindo em volta da cava inteira a sua manga, pra gente poder fazer uma costura prendendo a manga. Vamos lá.
Vamos até o final, ó, debaixo do braço e vai prendendo tudo pra gente costurar e depois overlocar. Vamos lá. Eu já vou adiantar o processo para esse vídeo não ficar tão cansativo, porque não tem segredo, né, pessoal? É só costurar mesmo em volta da cava da manga e prender a manga. Ó, vou costurar e overlocar. Mostrar só o início do processo para não ficar tão vago assim, né, ó. Então vai costurando devagarzinho, principalmente aí que a manga é curva. Toda costura curva dá uns probleminhas, né? Se costurar rápido, então a gente vai com calma. Então vamos lá, esse jaleco é um jaleco simples de fazer, de costurar, porém ele é muito bonito, né? Principalmente quando você coloca detalhes, igual eu coloquei o bolso detalhado com uma faixinha branca. Então são os detalhes que enriquecem a peça, né? Ó, então vamos terminar aí de costurar e vamos ver como vai ficar essa manga pregada. Então vamos lá, ó. Sempre verifique se não ficou nenhuma prega depois que você costurou, pregou a manga. Se ficou, vai ter que descosturar e fazer novamente. Ali no meu sobrou um pouquinho dos lados, mas aí é só cortar. Quando sobra pouco, você pode cortar. Ó, agora nós vamos costurar as laterais e a manga, né? Ó. Vai lá na barra da manga e já coloca o alfinete para nada ficar fora do lugar. Vai colocando os alfinetes em volta tudo, ó, debaixo do braço. Coloca costura com costura para não ficar torto, não ficar feio na hora que você costurar e overlocar. E vai levando, ó, o alfinete até lá embaixo na barra. Eu já vou levar lá na barra de uma vez. E vou colocar um alfinete e vou subindo, ó. Vai fazendo bonitinho pra gente costurar. Retrocesso no início e no final. E se você estiver gostando desse vídeo, deixa um joinha para poder me ajudar a esse vídeo aparecer para outras pessoas que precisam aprender a costurar um jaleco. E eu fico muito feliz, porque o meu canal ele aparece para outras pessoas e assim me incentiva a costurar mais aqui no YouTube para vocês. Aí eu costurei os dois lados, ó, as duas laterais eu costurei. E agora eu vou fazer a bainha da manga e da barra. Lá na barra eu vou passar um overlock, ó, aí na manga, na barra, eu só passei um overlock e dobrei. Na barra também, ó, mesma coisa. Passei um overlock e dobrei 3 centímetros para dentro e costurei. É uma barrinha super simples de fazer, né? Muito fácil. Então agora vai faltar só a gola, né, pessoal? Eu tinha pensado em fazer a gola na mesma cor do jaleco, que é um lavanda, né, um lilás. Só que eu tinha esse retalho branco aqui em casa. Aí eu falei, vou fazer o detalhe da gola em branco também. Ó, aí eu passei a gola e coloquei entretela em uma das partes da gola, para deixar mais firme, né? É obrigatório? Não. Mas aí você tem que ver qual é o caimento que você vai querer para sua gola, tá? Ó, em um dos lados eu vou dobrar 1 centímetro na parte de baixo, pra gente fazer esse acabamento de 1 centímetro, ó. Dobra 1 centímetro e vai costurando tudo. Retrocesso no início e no final. Vamos lá. Ó, chegando no final dei um retrocesso também. E ficou desta forma. Agora a gente vem com a outra gola por cima e vamos costurar em volta. Antes disso vou colocar um alfinete. Não tem segredo. Só para não sair do lugar. Vai colocar um alfinete em volta dela toda para a gente costurar em volta da gola e poder desvirar. Vamos lá. E se você não é inscrito no canal, clique no botão embaixo, inscreva-se. Adicione o sininho para não perder nenhum vídeo aqui de costura. Deixe um joinha no vídeo, compartilhe para aquela sua amiga que gosta de modelar, gosta de costurar. E aqui eu ensino de um jeito fácil, que você consegue aprender. E se você não quiser modelar,
eu vendo os moldes também, né? Às vezes você gosta só de costurar, já quer o molde pronto. Então, aqui a gente tem de tudo, né? Um pouco. Ó, aí eu aparei as beiradas da gola para a gente poder desvirar e não ficar grosseiro. Agora a gente pega uma tesoura e faz as pontas para ficar tudo bonitinho, nada errado, ó. Então vamos lá, que vai dar tudo certo. Ó, faz as beiradinhas bem bonitinho pra gente pregar a nossa gola. E esse detalhe em branco vai ficar maravilhoso, né? Vai combinar aí com os detalhes dos meus bolsos. Ó, passa bem bonitinho pra vincar tudo. E vamos lá, ó, eu passei e agora nós vamos pregar lá nas costas do nosso jaleco, ó. Antes disso eu vou encontrar o meio da minha gola, pego e faço um pique, ó, para eu saber que ali é o meio. No que eu fiz o pique, aí eu já pego o jaleco, ó. Vou nas costas, no direito, né? Nós vamos colocar direito em cima de direito, bem no meio, pique com o meio do jaleco. E eu vou alfinetar, ó, o meio e já pego o final da minha gola e já levo lá pro final do decote, ó, onde eu quero. A gola ela está do tamanho certinho do meu decote, porque eu já medi, né, antes de cortar a gola no tecido, eu meço aí a volta da gola para não sair errado. Ó, aí já vai no outro lado, coloco o alfinete também para a gente poder costurar, retrocesso no início e no final. Coloquei os alfinetes e agora é só costurar, pessoal. Costura tudo, tá? Só na parte onde tem os alfinetes, a outra vai ficar solta mesmo. Nós vamos dar o acabamento depois. Ó, aí eu costurei, a gola ficou bem presinha, verifique se não ficou nenhuma prega, tá? Lá no direito, pra nada ficar feio. E agora não tem segredo, pessoal, é só pegar as rebarbas que ficou, jogar pra cima, ó, e com a gola tampar. Tampa tudo, coloca os alfinetes e passa uma costura em cima, prendendo e escondendo tudo. Se você quiser passar uma costura em volta da gola também, aproveitar, né? Aí fica a critério este acabamento de pesponta em volta da gola. Aí é só costurar tudo e está pronto o nosso jaleco. Eu espero que você tenha gostado e vamos ver como ficou. Olha que gracinha, pessoal! Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo e tchau, tchau!